Como aumentar o seu faturamento enquanto terapeuta infantil em 2025? Então, no vídeo de hoje eu quero trazer esse olhar para você que está me assistindo poder ampliar as possibilidades de atuação e aumentar o seu faturamento nos próximos meses. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é, por que pensar nisso? Talvez você que esteja me assistindo, você pode estar dentro de vários cenários. Então você pode estar dentro do primeiro cenário, que é preciso captar mais pacientes e por isso que eu quero aumentar o meu faturamento. Então eu quero aumentar o meu faturamento, Bianca, captando mais pacientes para o meu espaço de atendimento. Ok. Agora, se você estiver no segundo cenário, que é, Bianca, já estou com uma agenda bacana de pacientes, eu não quero ir para o digital, mas eu quero pensar nessa diversidade, né? Pensar em ampliar o meu trabalho e, consequentemente, o meu faturamento no presencial. Ok, mas talvez você esteja no terceiro cenário, que é, Bianca, já estou com uma agenda bacana de pacientes, não quero ampliar o meu presencial, tenho aqui o meu espaço de atendimento, tá tudo bem, não quero ampliar a equipe, não quero pensar em serviços no presencial, mas eu quero expandir o meu trabalho no digital. Eu quero poder ter serviços tanto para mães ou para profissionais, para professores, mas eu quero poder levar isso e escalar isso no digital. Esse também pode ser a sua realidade. Depois me conta aqui nos comentários qual cenário que você tá, o cenário 1, cenário 2 ou cenário 3, para eu trazer mais conteúdos que te ajudem em relação a isso. Então vamos pensar diante desses três cenários, por que é interessante você pensar em aumentar o seu faturamento. Primeiro, se você está no cenário 1 de captação de pacientes, a gente tem um vídeo aqui do canal só sobre captação de pacientes. Na verdade, a gente tem alguns vídeos aqui, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo os vídeos que podem te ajudar em captação de pacientes para você ir assistir posteriormente, ok? Então aqui eu quero trazer mais esse olhar para quem está no cenário 2 e 3. Então aqui eu te trouxe três possibilidades que a gente vai aprofundar ao longo desse vídeo. Mas por que então pensar em aumentar o faturamento? Eu creio que se você está aqui é porque você quer expandir o seu trabalho, você quer romper esse teto que muitas vezes a gente tem de pacientes. Então uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, mentoradas, para profissionais que me procuram é, quando a gente está pensando em atendimento no 1 a 1, ali no presencial na clínica, isso é muito bom a gente ter esse crescimento, mas chega uma hora que a gente tem um limite. Eu não consigo atender 50, 60 crianças no presencial, no 1 a 1 e desenvolver um trabalho de qualidade, ter qualidade enquanto terapeuta. Isso é impossível. Eu atender 50 pacientes de uma maneira saudável e desenvolvendo um bom trabalho. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem um teto, a gente tem um máximo. Eu cheguei ali, eu não consigo escalar, eu não consigo mais ter um retorno, é aumentar o meu retorno financeiro. Então, por isso que eu quero trazer aqui possibilidades, principalmente para você que está no cenário 2 e 3, para pensar em formas de aumentar o seu faturamento nos próximos meses. Então, diante desses dois cenários, o cenário que você pode expandir no presencial e o cenário que você pode expandir no online, eu dividi em três opções aqui. A primeira opção para você poder expandir o seu faturamento, e não só faturamento, tá? A gente está falando de faturamento, mas quando a gente pensa nessa escala, em ampliar o seu trabalho, levar o seu trabalho para as mais pessoas, a gente está pensando em aumentar o seu alcance, a tua visibilidade e a sua autoridade em relação ao seu trabalho. Então, pensando aqui nessa primeira opção, vamos pensar que você pode ampliar o seu trabalho com crianças, trabalhando com grupos de crianças no presencial. Então, igual eu mencionei, talvez você não tenha a intenção agora de ir para o digital, você quer expandir o seu trabalho no presencial para além do atendimento 1 a 1 que você já faz. Uma das formas é você pensar em grupos de criança. Esses grupos de crianças não precisam necessariamente ocorrer apenas em períodos de férias, em recessos, meio do ano, final do ano, não. Você pode trazer o trabalho de grupo com crianças dentro da tua clínica, do seu espaço, como algo fixo, como um braço de fato da tua empresa, que pode acontecer todo mês ou a cada 15 dias. Então você pode ter grupos de crianças, por exemplo, que você cada mês trabalha um tema. Então esse mês vai ser um grupo de habilidades sociais, mês que vem vai ser um grupinho de alfabetização, no outro mês de
grupo das emoções. Então, tudo vai depender do teu nicho de atuação e da tua área, tá? Mas os grupos de criança é uma forma de você escalar o seu faturamento, porque daí a gente está escalando a tua hora. Você não está trabalhando com uma criança, mas com um grupo. Pode ser um grupo de 4, um grupo de 5. Tudo vai depender também se você vai desenvolver esse grupo sozinha ou se você vai ter uma ajuda, tá? Para você pensar na quantidade. Mas além de escalar a tua hora, trazer mais retorno financeiro, também a possibilidade de mais famílias conhecerem o seu trabalho. E se você desejar, trazer essas crianças para o individual. Então, a primeira opção que você pode escalar o seu faturamento é trabalhar com grupos de crianças. Dentro dessa mesma pegada, né, de grupo, você também pode trabalhar com grupos de mães. Então, grupos de psicoeducação, vamos supor que talvez você trabalhe com o nicho de TEA, você atende só crianças com TEA. Por que não montar um grupo de mães? As mães dos seus pacientes já são potenciais clientes para esse grupo, mas a gente pode abrir para outras mães. Então, a gente fazer um grupo de psicoeducação para psicoeducar, orientar essas mães em relação ao desenvolvimento, em relação à aprendizagem das crianças que possuem TEA, tá? Então, você também pode expandir com o trabalho com mães. Então, essa é a primeira opção, você pensar em grupos para você escalar a tua hora e o seu faturamento, tá? A segunda opção, você pode pensar em formações, palestras no presencial, não necessariamente levar para o digital. Então, você pode elaborar proposta de formação e levar para a escola, proposta de formação e levar para outros ambientes que tenham o teu público, que tenham mães, que tenham crianças, que tenham professores, que você possa desenvolver e treinar essas pessoas diante dessas áreas, né? Dessa área do conhecimento que você domina e que você já atua na parte clínica. Então, essa é a segunda opção, você treinar, formar grupos maiores, então levar isso para escolas e outros ambientes na tua região que precisam da tua orientação, seja esse público leigo ou profissionais da área. A terceira opção, para você que quer expandir o seu trabalho no digital, é pensar em serviços no digital, o que a gente chama de infoproduto. Então, infoproduto são esses serviços digitais que você vai vender através do digital, principalmente através do Instagram, atingindo mais pessoas e escalando a tua hora e, consequentemente, o teu faturamento. Então, você pode pensar, né? Eu sempre gosto de orientar qual que é a primeira coisa que você precisa analisar quando vai criar um serviço no digital. Você precisa pensar no seu público. Quem que é o público que você quer ofertar e ajudar com esse serviço? São mães, são professores, são terapeutas? Quem que é esse público que você quer auxiliar estruturando esse serviço? Porque cada público desse vai ter um problema. Então não tem como você criar um serviço digital abraçando todo mundo, porque você tem que pensar no seu público, na tua persona desse serviço que você quer oferecer. Até porque a gente entra aí no ponto importante que você precisa estabelecer. Qual problema você vai resolver com esse serviço? Então, pensa que o seu público tem um problema, ele está no ponto A, que ele está num cenário. Num cenário com problemas, com dificuldades que você vai resolver. E aí a gente tem que levar ele para o ponto B, que é a solução. Esse meio do caminho é o seu serviço. Então, através do seu serviço, você tira ele do ponto A, que é o problema, e leva ele para o ponto B, que é a solução. Então, qual a solução o seu serviço entrega? Então, se você vai desenvolver uma mentoria para terapeutas, qual problema esse terapeuta tem que ele precisa da tua mentoria? E o que você vai ensinar na tua mentoria que a pessoa vai sair de lá transformada, com esse problema resolvido? E aí entra um ponto importante também. Qual assunto você vai ensinar? Pensa na tua experiência, em pontos que você domina, que você se identifica e que você gostaria de ensinar esse público, seja um público leigo ou seja profissionais da área. Então, a partir disso, aí a gente vai pensar na estrutura desse serviço. A partir desse conhecimento que eu quero ensinar, que eu domino, que eu gosto, que eu me identifico, e desse público que eu quero ensinar e vou ensinar através desse meu serviço digital, qual a melhor forma de condensar isso? Será que eu vou vender a partir de uma mentoria, consultoria, supervisão, um curso, um workshop, uma comunidade, uma orientação parental? O que vai ser?
Então é importante você pensar nesses pontos quando for estruturar o seu serviço digital. Mas aqui essa opção é uma das formas hoje mais escalável, porque você rompe a barreira do presencial. Então você não fica ali só na tua região, você consegue escalar e levar isso para muito mais pessoas ali no digital e consequentemente ter um faturamento maior. Mas aí a gente precisa olhar para tuas redes sociais. Como que está a sua rede social hoje? Como que está a tua comunicação? Para de fato, quando você oferecer esse serviço digital, você ter um resultado significativo com ele. Então aqui eu te trouxe várias opções para você aumentar o seu faturamento em 2025. Lembrando que não adianta nada você pensar nessas formas que eu te trouxe aqui, nessas ideias e sugestões, se você não tem uma boa gestão clínica, se você não tem uma organização financeira. Não adianta você ter esse dinheiro entrando aí e não ter o controle dele, não saber como organizar, como conduzir. Então lembrando que antes de tudo, você precisa ter essa gestão, saber ter essa organização da tua clínica, do seu trabalho, da sua carreira, e isso a gente também está falando dessa gestão, dessa organização financeira. Para esses serviços que você embutir, né, e ampliar no seu trabalho, você sim vê resultado, não só de crescimento, mas também financeiro com ele, tá bom? Então me conta aqui se fez sentido para você, qual dessas ideias e sugestões você está pensando em implementar aí nos próximos meses na sua carreira, para que eu possa trazer cada vez mais assuntos que te ajudem a de fato implementar isso na prática, tá bom? Me conta aqui nos comentários, curte aqui esse vídeo para eu saber que fez sentido para você e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo do canal.